Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje é dia de falar de O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro aqui, para quem acompanha o canal, viu que eu fiz um sorteio, uma brincadeira aqui no canal. Chegaram 2 livros e eu queria saber qual que eu ia fazer a leitura. Fiz a sorteio entre 2 livros e o que saiu foi esse livro. Terminei de fazer a leitura e agora vou comentar com vocês o que eu achei sobre esse livro. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, faça isso por gentileza para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube com uma voz importante para falar de literatura, falar de educação, falar de filmes, de música, de cultura em geral. Pode ser? Agora vamos para o livro. Pessoal, esse livro aqui, que inclusive foi uma indicação de um espectador aqui do canal, agradeço bastante. É um livro que é um conteúdo complexo, mas muito bom mesmo. É um livro que fala sobre a busca da identidade. Mas antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dele, vou logo adiantando que ele é um livro que ele exige do leitor. Não é um livro de uma leitura tão fácil, tanto pela sua forma quanto pelo seu conteúdo. Mas antes que alguém venha dizer, ele não gostou do livro, pelo contrário, é um livro fenomenal, é um livro em que cada página e cada detalhe, ele faz sentido aqui na história, ele ajuda a contar a história de uma forma muito boa, mas é um livro, como eu falei, de busca de identidade. Ele está falando de temas complexos e, claro, ele acaba sendo um pouco complexo. Mas assim que você pega o ritmo do livro, vai tranquilo, vai fácil, e eu já vou falar sobre a história com mais propriedade. Antes eu queria falar do autor, que é o Jefferson Tenório. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1977, radicado em Porto Alegre, doutorando em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul. Estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, 2013, eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. E é engraçado que eu ia lendo o livro e me parecia muito que era uma espécie de biografia literária do autor. Então eu não fui muito atrás de informação do autor enquanto eu lia o livro, mas assim que eu terminei eu fui saber um pouco mais sobre ele. E sim, ele tem muito a ver com mais de um personagem do livro. Ele nasceu também, um dos personagens nasceu no Rio de Janeiro, ele foi para Porto Alegre, é professor de literatura nas escolas públicas de Porto Alegre, que mais? Fala sobre o enfrentamento em relação à identidade negra em uma cidade grande como Porto Alegre, a questão do racismo. Então é um livro muito bom, muito completo e vale a pena, como eu falei, cada leitura. Mas e a história, né? A história propriamente dita. Aqui a gente tem um narrador em primeira pessoa, um jovem, que ele busca, vamos dizer, recuperar a história do pai. O pai ausente, o pai não está com ele, e ele tenta entender a história do seu pai, porque é a sua própria história. E ele faz isso, num primeiro momento, pelo menos, a partir dos objetos que ele tem à mão, os objetos que foram do pai. Então ele tenta reconstruir essas histórias olhando para os objetos no apartamento do pai. Tem até aqui no início do livro, vou ler um trechinho, há nos objetos memórias de você. Mas parece que tudo o que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. Então você tem uma dualidade ao longo do livro muito grande entre esse te invento e te recupero. Porque a gente está falando de memórias. Memórias construídas não exatamente pelo relato direto do pai, mas pelos fragmentos de história que o filho encontra em objetos, encontra em acontecimentos que ele sabe meio que por acaso, e a gente vai aprendendo sobre a história desse pai. Que, claro, é a história também dele, da família. Né? A história do livro, propriamente dita,
é basicamente esse filho que conta a história do pai. Mas também fala da sua própria história e vai mostrando isso pra gente, o crescimento enquanto ser humano, enquanto cidadão, que ele vai tendo ao longo do livro. E eu poderia dizer que é um livro sobre a vida, né? Que fala das belezas, fala dos problemas, fala das conquistas, fala das derrotas, fala dos encontros e fala dos desencontros, e poderia inclusive dizer que é basicamente a vida de qualquer pessoa. Só que aqui tem um elemento a mais que é muito presente e é muito importante, que é a questão do racismo. É uma família negra morando em Porto Alegre, uma grande cidade aqui do sul do Brasil. Então, tem esse elemento fundamental na história. Não é só isso, né? Você tem muitas outras questões, mas o enfrentamento em relação ao racismo é muito forte. Claro, não estou querendo dizer com isso que a vida das pessoas brancas, como eu, é simples, é fácil, é tranquila. Não, de forma alguma, não é isso. Viver no Brasil, que é um país desigual, não é fácil para praticamente ninguém. Mas, para a população negra, certamente esse muro do racismo ele é muito mais difícil de escalar do que outros muros que a gente encontra pelo caminho. Né? Eles têm um muro a mais, vamos dizer, um obstáculo a mais. Então, assim, um livro muito bom. Eu quero passar agora para alguns outros trechos. E é importante dizer que o pai, aqui na história, o filho vai contando, que o pai vai aprendendo sobre a questão do racismo. Vai aprendendo como o identificar, como se portar, como enfrentar e às vezes como aceitar certas situações para poder continuar a sua vida do jeito que ele consegue, né? Mas a gente vai vendo o aprendizado desse personagem sobre a questão do racismo. E é interessante porque a gente passa a aprender também. É um livro muito didático nesse sentido de mostrando para a gente como que é o enfrentamento em relação ao racismo. E ele vai, inclusive, é muito interessante que nesse processo de aprendizado ele vai citando autores, ele vai indicando filmes, ele vai indicando música, ele vai indicando um monte de coisa. Inclusive ele fala aqui de 3 músicos brasileiros, cita 3 músicas especificamente, que uma música é do Luiz Melodia, outra do Itamar Assunção e outra do Milton Nascimento. Claro que depois que eu terminei, eu fui ouvir as músicas belíssimas. Inclusive eu fiz uma playlist, são só 3 músicas, mas eu fiz uma playlist dessas 3 músicas que tratam sobre esse livro e coloquei aqui na descrição do vídeo, para assim que você terminar de ouvir esse vídeo, ouça as músicas. Elas vão te ajudar depois na imersão para a leitura desse livro aqui. Mas eu falei no início do vídeo sobre 2 dificuldades. Uma dificuldade em relação ao conteúdo do livro, outra dificuldade em relação à forma em que o livro é escrito. Em relação ao conteúdo, a gente tem esse narrador que encontra fragmentos da história. E ele vai passando esses fragmentos para a gente. Só que ele vai tentando descobrir a história do pai. Ela não está pronta, ela não está dada no livro. Então, a gente tem essas informações aos poucos, e não de uma forma linear. Às vezes ele fala sobre o pai, numa memória mais recente dele, depois ele lembra de alguma história do pai lá no passado, conta alguma coisa dele mesmo, ou no passado, ou atualmente, fala da mãe e conta uma história da mãe, e a história vai se construindo em fragmentos, e ele vai tentando fazer a ligação. Sabe quando tem filmes de detetive que eles pegam aquela linha e vão ligando os personagens, tentando entender uma trama? É basicamente isso que ele vai fazendo, e ele vai colocando isso pra gente, e a gente vai também com ele tateando ali no escuro para ir fazendo essas conexões, que nem sempre são fáceis, né? Que nem sempre são simples, só que é extremamente coerente. É um livro de memórias, é um livro que a emoção está muito presente, e esse narrador ele vai tentando lidar com essa situação, com a história que é dele, com a história que é da família, com a história que é do pai, e vai passando isso pra gente. E a gente, junto com o narrador, vai tentando ligar esses pontos, né? Então,
em termos de conteúdo, a história ela é passada sim, não de uma forma linear, mas um tanto quanto fragmentada. Só que eu já adianto, não fica nenhuma ponta solta aqui não. Todas depois são alinhadas, são grudadas e você sai ao final com uma leitura que ela é completa, mas ao mesmo tempo, assim que eu terminei, a minha vontade foi iniciar a leitura novamente. Porque você tem uma escrita que ela leva você a querer entender de novo o que aconteceu ou entender mais detalhes. Mas a segunda leitura, isso vai ficar um pouco mais para frente. Quanto à forma da escrita, eu falei que a forma também não é tão simples. O narrador ele dialoga com esse pai que não está presente. Então o diálogo com o pai não é um diálogo em que ele vai ficar explicando tudo. Você tem que ir pegando as informações ali que ele vai passando para a gente. Inclusive, tudo que a gente sabe do livro vem através do narrador. As histórias da família, as histórias do pai, a fala dos outros personagens a gente sabe através do filho. Então, o ritmo de leitura, o ritmo da fala desse narrador personagem, às vezes pode dificultar um pouquinho para alguns, né? Porque a gente tem que ir entendendo que ele está reconstruindo uma história através de um diálogo. Outra coisa que me pegou muito nesse livro é que o pai do narrador, ele é professor de literatura. E isso me identifiquei muito, claro, né? Porque eu também sou professor de literatura. Eu vi aqui e pude compreender bem tanto as belezas quanto as dificuldades em você lidar com esse tema em escolas públicas. Então, uma comunicação maior, me senti representado aqui e consegui visualizar as imagens que ele construiu tranquilamente. Pessoal, então vale muito a pena a leitura. É uma leitura importante, uma leitura que o livro não é tão grosso. E depois que você pega o ritmo, ele vai numa leitura bem fácil, bem tranquila, mas você tem que, no início ali, aceitar o ritmo do livro, né? Como eu falei, ele exige um pouco do leitor, mas vale a pena cada linha, cada página, cada momento que você lê. E ele tem a proeza de, quando você termina de ler, você querer voltar e ler tudo de novo. Porque o Jefferson Tenório realmente tem uma qualidade de escrita muito grande. Beleza? Como eu falei, isso aqui foi fruto de um sorteio que foi feito. Logo no próximo vídeo eu já mostro o outro livro que não foi sorteado, mas que vai ser lido agora. Tranquilo? Mas isso vamos ter que esperar para o próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica a dica. Um abraço grande, se cuidem e a gente se vê. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.